noite. Consta que eu vou conversar com vocês. Também acredito. É rapidinho. Por que eu vou conversar? Olha aí, mano, vamos contar uns causos aí, sei lá, não, é brincadeira, é coletiva de imprensa, mano. Eu tô vendo um jornalista aqui, aquela jornalista deve ter uns 6 anos, aquela lá, cara, de 7 anos. Uns jornalistas bem novos na carreira, né? Começaram agora. Senta ali, Maurício, no meio ali, ó. Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, viu? Muito obrigado pela presença de todos vocês. A gente vai conversar com o Maurício de Souza agora, falar um pouco sobre sua vida, sua obra, que eu tenho certeza que impactou na vida de tantos vocês. Maurício, você agora vai falar para a imprensa paraibana, não só paraibana, mas de todo o Nordeste, influenciadores, youtubers, pessoas que estão aqui para levar a mensagem de Maurício de Souza, da Turma da Mônica, para não só para Paraíba, mas também para todo o Nordeste. E a gente começa com a pergunta do Diego, do canal Ressaca Nerd. Diego, é com você. Boa noite. Opa, tá ligado? Não, é só dar um clique aí no botãozinho, só um. Alô? Alô, alô? Opa, tava nervoso, né? E o microfone não funciona. Boa noite, seu Maurício de Souza. Boa noite. É realmente muito emocionante estar aqui. Você fez parte da infância de todos nós. Obrigado por ter vindo. Eu queria saber como foi para você ver o seu trabalho nos quadrinhos se chegar ao cinema, certo? Se você chegou a assistir no cinema e como foi, e o que passou pela sua cabeça ao ver os seus personagens lá em live action, em carne e osso. Bem, muitos anos atrás eu criei histórias em quadrinhos, personagens, lançamos pela MS, pela Maurício de Souza Produções, revistas, livros, desenhos animados, mas faltava o cinema, faltava o filme, o longa-metragem. E eu ficava em dúvida se nós conseguiríamos buscar e conseguir resolver o problema do artista mirim. Será que eles iriam ser capazes de fazer o papel da Mônica, da Cebolinha? Eu tinha dúvida. Então eu atrasei um pouco a nossa produção de cinema, porque eu não confiava muito, Maurício, não confiava muito no Maurício, no quesito artista mirim. Até que o Daniel Rezende, o nosso produtor do primeiro filme também da Turma da Mônica, ele demonstrou que com técnica, de alguma maneira experiência, ele ia buscar os artistas mirins, jovens, idosos, de qualquer maneira ele ia buscar. Ele tem uma capacidade de ir buscar o artista que ele acha que deve estar no filme dele. E ele fez isso. Ele juntou a turminha da Turma da Mônica no primeiro momento, os primeiros artistas. Foi, logicamente, não foi fácil, e foram algumas centenas de... eu acho que chega a milhares, né? Milhares de crianças que fizeram testes. E nos testes ele percebeu que havia algumas crianças que poderiam trabalhar. Então, com isso, eu fiquei entusiasmado e soltei, soltei tudo que eu imaginava de mal, de ruim, desconfiança e tudo mais. Eu resolvi acreditar no Daniel e ele realmente indicou aqueles primeiros artistas mirins
que foram os primeiros do primeiro filme também. A Mônica, o Cebolinha, Cascão, Magali, e fora os elementos secundários também. Bem, com isso eu fiquei animado e nós fomos para o segundo filme, terceiro, estamos indo agora para outros filmes. Agora estamos produzindo, inclusive o Chico Bento, para quem não sabe ainda. Tem a Turma da Mônica Jovem agora em produção. Então, nós ampliamos mais nossas possibilidades no cinema e vamos, sem dúvida, crescer, evoluir na área cinematográfica também. Logicamente, na minha cabeça maluca, eu estou pensando em que vamos chegar em algum momento brigando pelo Oscar. Por que não? Por favor, sim. E o Maurício, eu estava no cinema quando ele assistiu Laço a primeira vez. E foi emocionante porque todo mundo chorava e ele chorava junto, né? E vi ele chorar. E a reação foi muito maravilhosa, porque na hora que terminou o cinema, todo mundo levantou e virou para ele para bater palma. Foi sensacional. É verdade. Complementando. Você falou dos filmes, aí você esqueceu de um filme aí, de uma vida de um autor aí que vai ter, parece, um artista aí de quadrinhos que vai ter um filme aí. Ah, não era segredo? Ah, não. Vem vindo aí um filme que já está pronto, está finalmente aí, para nós lançarmos, provavelmente lá para março do ano que vem, que é um filme baseado na vida do Maurício de Souza. Então vocês vão ver o Maurício criança, o Maurício jovenzinho, o Maurício jovem, e chegando no Maurício com certa idade. Vamos dizer idoso. Vem vindo então a minha vida no filme. Agora, para minha surpresa, esse filme é uma coprodução com a Walt Disney. Eles estão parceirados comigo e vamos fazer um filme conjugado. Nunca eu esperei que isso acontecesse com um concorrente, né? Tão brabo, tão forte, tudo mais. E chegar lá e falar, também quero participar, também quero pagar. Meu Deus do céu, isso eu nunca me imaginei realmente. Agora, Maurício, se você aparecer com orelhinha de rato, nós vamos conversar, hein? Aí nós vamos conversar, hein? Ó. Mas cinema é uma coisa mágica, realmente. E se você tem artistas técnicos, tem pessoal realmente profissional, capacitado, dá para fazer maravilhas. Então, não é tão difícil que aconteça realmente no futuro uma grande premiação. De repente nem é com o que eu imaginei, mas eu acho que nós vamos ganhar uns prêmiozinhos legais aí, mas o maior prêmio é vocês assistirem, gostarem e comentarem que gostaram. O boca a boca aí funciona muito bem e é isso que eu espero dos nossos filmes. Logicamente, no meio do caminho tem também um projeto novos projetos de desenho animado, com a Turma da Mônica clássica. Aquela Mônica que às vezes tem uma bochechinha meio pontuda e tudo mais. O desenho que vocês acostumaram a ver quando crianças. A propósito, já que eu falei nisso, eu queria fazer uma pesquisa aqui, pesquisa que eu faço quando eu tenho um público bem, de alguma maneira, distinto. Quem de vocês teve a Turma da Mônica na infância? Levanta a mão. Eu gostei do hoje, pelo amor de Deus. É isso aí, é hoje, pelo amor de Deus mesmo. Olha só. Unanimidade, hein, Maurício? Quanto dedinho, puxa vida. Legal. Bem, mas é muito bom também, muito gostoso saber que vocês estão com a Turma da Mônica na cabeça, no cérebro, no coração, desde estavam começando a ver, começando a
folhear os gibizinhos, etc, etc. Uma das coisas que eu gosto é que com isso nós estamos alfabetizando a criançada. É uma coisa incrível como as crianças preferem até ler, aprender a ler nos balãozinhos das histórias em quadrinhos, do que de outras maneiras, até mesmo na escola, né? Agora, também a escola, graças também a algumas professoras, eles também estão cada vez mais usando a história em quadrinhos para apressar o letreiramento, apressar a turminha lá a ler sozinhos. Aliás, eu mesmo, quando era criança, 4 anos, eu aprendi a ler no gibi também. Gibi com histórias americanas, e a minha mãe lia as historinhas para mim. E ali também eu aprendi a ler no gibi. Então não é tão difícil, eu era um garoto normal, não era gênio nem nada, mas eu adorei quando comecei a ler as histórias em quadrinhos. Não era gênio, mas virou. Tempo, não era gênio, mas virou, viu, seu Maurício? Não era gênio, mas virou. Não tem gênio. Tem oportunidade. Alguém discorda de mim? Tem oportunidade. Não. Tem oportunidade. Porque gosta do que faz e vai fazendo. Mas, de qualquer maneira, eu com uns 4 anos já estava lendo e já estava falando com os meus pais, eu me lembro, e eles também se lembravam, de que eu falava, quando eu crescer, eu quero fazer isso daqui, mãe, eu quero fazer historinha, eu quero fazer personagem. Personagem eu falava, porque eu não sabia falar. Eu quero fazer bonequinho assim. E quis fazer, fiz. Deu um trabalho danado num país que não tinha história de quadrinhos ou de autores de quadrinhos, não havia histórico para isso. Mas eu enfrentei algumas coisas bem difíceis e muitos nãos. Não vai dar, você não vai ganhar, você não vai ganhar dinheiro. História em quadrinho não rende nada. Nossa Senhora. Até na minha família, no meio da minha família, os familiares mais distantes, estavam lá fazendo a cantoria contrária, né? Mas eu simplesmente estava decidido a viver de desenho. E isso é o que eu fiz depois de algum tempo. Fiz e deu certo. Está dando certo e vai dar cada vez mais. Vocês entenderam porque entrevista com o Maurício Rende? Vocês viram? Ele começou falando de laços, o Maurício já conta tudo. Vamos para a próxima pergunta, vamos lá. Muito obrigado. Sidney, para quem não estava aqui hoje pela manhã, esse é o Sidney Guzman, que ele é o responsável pelas graphic novels da Maurício de Souza Produções, também conversou com a gente aqui hoje de meio-dia. Seguindo aqui as nossas perguntas, a gente vai ouvir agora o jornalista Renato Félix, que vai fazer uma pergunta para Maurício de Souza. Seu Maurício, falando aí continuando a falar de cinema, né? Os filmes de live action é a onda do momento, com certeza, mas a sua história com o cinema começa bem antes, né? Quero lembrar aqui que A Princesa e o Robô está fazendo 40 anos esse ano, e ano passado, As Aventuras da Turma da Mônica completou 40 anos ano passado, né? E eu não vi a MSP lembrar a data, celebrar essa data, que é muito importante, o filme é um clássico do cinema brasileiro. E está há muito tempo fora do mercado, né? Assim, ele não foi lançado em DVD, não tem uma cópia no YouTube boa, como tem A Princesa e o Robô no canal da Turma da Mônica, por exemplo. Eu queria saber, seu Maurício, que o senhor contasse um pouco a história desse filme, que foi tão difícil fazer, né? Mas a gente vai ver esse filme de novo ainda? No nosso estúdio há uma boa parte de pessoas que participaram, inclusive, dessas produções, estão insistindo muito, tanto que eu estou ouvindo e começando a me acostumar com a ideia, que é refazer A Princesa e o Robô, que é um filme que tem elementos que permitem a gente refazer logicamente com a técnica mais avançada de animação,
e voltar para contar essa história para a turminha toda, para a família brasileira. A Princesa e o Robô. E o primeiro que você quer... Na Princesa e o Robô. Ah, não, tem... você quer saber do primeiro, que é Os Aventuras da Turma da Mônica. Esse daí, o direito é nosso, Rodrigo? É, né? É. Aquele primeiro, moço, que foi antes, que é Os Aventuras da Turma da Mônica. Esse aí, alguma chance? Eu acho que dá, sim, dá, porque é muito simples o filme e muito fácil de ser assimilado pelo pessoal. Mesmo um filme bem antigo, ele mantém a alegria, mantém a filosofia, mantém os personagens com as suas características. Eu penso que dá para brincar de novo com eles. Muito bem. Tem muita coisa para brincar, né? O baú lá de coisas antigas e bonitas, está lá, me olhando, espiando, sugerindo. Bem, a gente vai ouvir agora, Maurício, a Xâmara. Ela está ali conversando ali atrás. Xâmara, ela está trazendo um jornalista muito especial para fazer uma pergunta para você. Vai vir aqui na frente para poder fazer. Pode vir aqui, Aleph. Vem aqui para frente. Esse é o jornalista Aleph. Eu queria fazer uma introdução. Primeiramente, estou muito honrada de estar aqui. Desculpa. Eu vou fazer a introdução do Aleph, porque, assim, eu trabalho com crianças com autismo, né? O Aleph é o primeiro repórter mirim autista. E desde as fraldas, na época, eram fraldas da Turma da Mônica, eu estou um pouco nervosa, desculpa. E aí nós introduzimos as fraldas da Turma da Mônica e com o Aleph não foi só leitura. Não foi só aprender a ler com os personagens da Turma da Mônica, mas a Turma da Mônica, por ser hiperfoco, auxiliou também na alimentação dele, porque ele era seletivo alimentar grave, ele não mastigava, não soprava, não sugava, e nós utilizamos o Cebolinha, cabeça de batata, para introduzir essa alimentação. Eu mostrei até para o Marcelo, lá, o seu filho, os vídeos dele, aprendendo a comer, inicialmente com a mão, depois com a colher. Então foi toda uma vida. Quando a gente ia para os terapeutas em São Paulo, a gente utilizava o próprio Parque da Mônica como reforçador depois das terapias. Então é uma história que vem desde pequenininho. E a gente vê que a Turma da Mônica pode ser utilizada não só para levar leitura, mas para levar mais autonomia, mais socialização, mais inclusão, como o André, que eu estou aqui na mão, que é o personagem autista da Turma da Mônica, como todos os outros 11 personagens com deficiência, que quando meu filho lê todas as semanas, ele recebe as histórias, e quando tem a Tati, que é um personagem com Down, ele chega e fala: mãe, olha, a Tati está na história, e ele sabe que a gente trabalha com isso, e hoje saber que o meu filho está desenvolvendo e que você tem parte disso, e que hoje ele vai fazer uma pergunta, e a primeira leitura dele, inclusive, é ele aqui, no dentro da história da Turma da Mônica, uma das primeiras histórias dele. E aqui, eu sou palestrante de autismo, e eu levo essa revistinha do André, que são as revistas de autismo, para todos os lugares, e eu peço para todas as professoras por onde eu passo baixarem as tirinhas para que as crianças possam entender o que é autismo e como é a vida de uma mãe de autista. Então, eu quero agradecer, porque você não muda leituras, não ensina leituras, você muda vidas. E agora o Aleph tem uma pergunta para você. Desculpa, gente. Em 1989, quando você criou o AMIR, ninguém falava em inclusão. Como você teve essa ideia? Boa pergunta, de jornalista para jornalista. Bela pergunta. Bem, eu criei vários personagens baseados em gente que eu conheço. Muitos meus filhos, todos viraram personagens. A Mônica, minha filha, Magali, minha filha, a Maria Cebolinha, minha filha, o Do Contra, meu filho, o Nimbus, meu filho. Então, eu fui observando o pessoal, mas antes de observar como profissional, eu já tinha observado, anos antes, as crianças que jogavam bola comigo no campinho lá em Mogi das Cruzes, uma cidade perto de São Paulo. Era a criançada
jogando num campo pobre, cheio de barro e tudo mais, mas era coisa de moleque. Então eu estava lá brincando com a garotada e conhecendo essa molecada, conhecendo de perto. E entre esses moleques estava, por exemplo, um menino que trocava o R pelo L e tinha o cabelo espetado. Ele existiu realmente e ele me inspirou, então, o personagem que você deve ter adivinhado já qual é que é, né? Cebolinha. Cebolinha. Então, o Cebolinha existiu e me inspirou. Eu não precisei inventar nada. Eu olhava o que estava acontecendo e criava o personagem, desenhava, né? Ao mesmo tempo, lá em casa, eu via, lá perto da cozinha, a dona Magali, a minha filha, comendo uma melancia inteira. Mas não era só melancia que ela comia inteira, não, né? Ela comia pizza inteira, comia um monte de coisa inteira. E até hoje ela come muito e não sei como ela não engorda. É uma magia que ela tem, que todo mundo gostaria de ter, não aprendeu com a Magali. Eu gostaria de ter essa magia também. E a Mônica? A Mônica é braba daquele jeito? Sai correndo, batendo no coelho, com o coelho e tudo mais. Não, a Mônica, a própria Mônica, minha filha, fala: pai, você exagerou. Você acha... Eu falei: filha, desculpe, eu acho que eu realmente posso ter exagerado um pouco. Desculpe, eu vou suavizar. Daí passaram alguns dias, ela passa pela minha mesa e fala: pai, você tinha razão. Então, ela me perdoou. Do contra. Do contra é do contra mesmo. O meu filho Maurício. O Nimbus é uma belezinha de criatura e é o meu filho Mauro, que hoje trata dos assuntos de teatro, de espetáculos, etc, etc. Então, eu me baseei em amigos da infância, em filhos e tudo mais. Daí, quando eu comecei a desenhar e comecei a ficar, vamos dizer, mais conhecido, eu percebi que eu estava com uma falha na minha criação. Eu não estava ainda usando os personagens deficientes que, como amiguinhos meus, estavam lá brincando comigo. Alguns com problema na perna, outros problema no braço, outros tipos de problema e tudo mais. Mas eu tinha esquecido deles na hora da criação. Daí eu falei: não, tá a coisa errada. Só estou querendo criar o universo infantil que eu tive, inclusive, e que muita gente teve a mesma coisa. Eu tenho que colocar as crianças com algum tipo de deficiência para a gente falar de um mundo que está aí na frente da gente e a gente desconhece, não percebe e tudo mais. Daí eu comecei a me lembrar dos meus amiguinhos de infância que tinham problemas de algum tipo de deficiência também, né? E para fazer o personagem, como é que eu ia criar o personagem poupando o leitor de informações preconceituosas que às vezes eu podia ter durante a vida? Você, de repente, pega um preconceito, bota na cabeça e fica uma coisa esquisita, que não é normal. Então, eu comecei a estudar as pessoas que tinham algum tipo de preconceito que eram acessíveis. Comecei com a criação do menininho de cadeira de roda, o Luca. E como é que eu ia saber como é que o menino de cadeira de roda anda, faz, resolve problema, etc, etc. Chamei os paralímpicos, o pessoal Basquete. que vai para as Olimpíadas,
e tem problemas, anda de cadeira de roda e tudo mais e tal. Bem, chamei a turma dos Paralímpicos para o estúdio, comecei a conversar com eles e tive uma agradável satisfação quando eu vi que eles são alegres, otimistas, desenvolvidos, resolvem as coisas, não ficam pessimistas, tudo mais. Eles são alegres, vivem, estão vivendo tudo que podem e, de alguma maneira, foi uma surpresa para mim. Daí, então, criei o Luca como um garoto normal, resolvendo os problemas. Tem um problema na rua, tem a calçada com buraco, ele não vai falar, meu Deus do céu, por que tem buraco na rua, tudo mais. Não, ele vai dar a volta, ele vai para outro lugar. E como as pessoas bem resolvidas têm, né, como soluções também, né? Então, eu pesquisei muito. Também eu queria um personagem cego, uma personagem cega. Eu fui falar com a Dorina Noil, que é falecida já, mas naquele tempo ela dirigia o Instituto Dorina Noil, que hoje é muito forte também. Ela me deu lições, como é que ela vivia cega e resolvia problema de escolher roupa, escolher a cor da roupa, como é que ela fazia, e toda otimista, toda, de alguma maneira, de bem com a vida. Me ensinou muita coisa. Desse ensinamento, eu criei a Dorinha, baseado na Dorina, que está lá nas nossas histórias, junto com a turma da Mônica, cega, tem o Radar, o cachorro dela, e com isso eu fui aprendendo coisa, passando para o leitor e com conhecimento de causa. Maurício, a criação desses personagens, dá para a gente dizer que você volta no passado e exerce o jornalismo, né? Porque você faz exatamente, vai pesquisar antes de escrever uma matéria. E você fez isso, quer dizer, a tua origem como jornalista acaba ajudando nisso também, né? Ajudou muito mesmo. Eu não tinha percebido nisso no começo. Verdade. Eu estava lá pesquisando, meio Sherlock Holmes, para saber como é que é isso, como é que é aquilo, como é que não é, etc. Então, a pesquisa, que o Cid me falou que é jornalística, eu concordo, a pesquisa é necessária para a gente ter personagens realmente que falem a realidade, passem a realidade como personagens. Então eu fico com esse trabalho, eu e a equipe, ficamos com esse trabalho para que a gente seja o mais honesto possível para com o nosso leitor. E é importante dizer que o Maurício tem mais de 400 personagens, tá? Mas filhos são só 10, tá? É importante, né? Só, né, mano? Claro. Só 10? Então, vai que os caras acham que os 400 são teus filhos, né? Pelo amor de Deus, né? Aí não dá, né? Isso é pouco. Ó o martelinho lá já. Maurício, a gente queria agradecer demais a sua presença aqui, viu? Infelizmente, a gente não vai conseguir atender a todo mundo porque tem a questão de agendas e de compromissos, mas muito obrigado por sua presença aqui. Muito obrigado por ter feito essa coletiva emocionante. Vi algumas lágrimas rolarem por aí, inclusive de alguns marmanjos, todo mundo emocionado com a sua presença, fruto do seu trabalho, da sua obra. Muito obrigado, Sidney, mais uma vez. A gente se despede e amanhã tem mais Maurício de Souza. As coletivas também foram encerradas, pessoal. Amanhã não tem mais. A gente agradece demais a parceria de vocês ao longo desses 2 dias, tá certo? Muito obrigado e até a próxima. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado.